Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver o último tipo de ligação, que é considerada ligação coordenada, ligação covalente coordenada ou também vemos como ligação dativa. Muitos lugares ainda usam esse termo dativa, porém o mais correto seria ligação covalente coordenada ou ligação coordenada, ok? No geral, o que seria essas ligações coordenadas, tá? A ligação covalente, ela ocorre quando dois átomos compartilham os elétrons, não tem nem quem doe nem quem recebe. Então, eles compartilham os mesmos elétrons com a finalidade de adquirir a regra do octeto, a ficar mais estáveis, né? Porém, existem alguns casos especiais onde ocorre a ligação coordenada. O que seria essa ligação coordenada? Para haver uma ligação coordenada, seria onde, no geral, o par de elétron compartilhado é proveniente apenas de um dos átomos. Apenas um átomo vai doar os dois elétrons em vez de compartilhar um, tá? Então, para ocorrer a ligação coordenada, nós temos que ter essas duas coisas. Um dos átomos já tem que estar estável, tá? Por exemplo, o átomo já adquiriu 8 elétrons, porém ele tem elétrons sobrando. E o outro tem que precisar de um par de elétrons para completar a sua camada. Então, isso ocorre quando um elemento, um átomo, ele já tem 8 elétrons e o outro, ele precisa de 2 elétrons. Somente quando ele precisa de 2 elétrons junto, porque o outro elemento vai compartilhar o par de elétrons, vai emprestar par de elétrons para ele. Então, só pode ocorrer quando um elemento já está estável e o outro elemento precisa de 2 elétrons. Como isso ocorre? Não vai se tratar de uma ligação covalente normal, igual às outras, pois só acontece quando os elétrons de um único átomo que já está estável é emprestado para o outro. Por exemplo, eu tenho aqui dois elementos, o elemento A e o elemento B. O elemento A, ele já tem os 8 elétrons que ele precisava. Ele já fez a ligação dele, já tem os 8 elétrons, porém, o meu elemento B está precisando de 2 elétrons. Vamos supor que ele tenha somente 6. O que vai acontecer? Vai ocorrer que o elemento A, que tem pares de elétrons sobrando, vai pegar o par que ele tem sobrando e vai emprestar para o elemento que precisa. Então, como que ficaria essa ligação? Essa ligação é representada por uma seta. Quando nós vamos representar a de traço, nós representamos com uma seta a ligação coordenada, ok? Vamos ver mais exemplos para frente, para entender melhor. Aqui nós temos um exemplo do elemento dióxido de enxofre. Nós sabemos que o enxofre, ele é da família 6A, então ele tem 6 elétrons de valência, né? E faz duas ligações. E meu oxigênio também tem 6 elétrons de valência e faz duas ligações. Se formos ver pelo contexto, cada uma faz duas ligações, como poderia ficar esse elemento? Eu tenho o enxofre, tem meu oxigênio. Aqui eu tenho
6 elétrons. E aqui eu tenho 6 elétrons. Cada um não faz duas ligações? Se eu tenho dois elementos, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma ligação aqui e outra aqui. Por que é bom sempre deixar os elétrons juntinhos impar em par? Porque você vai saber se esse elemento ele consegue fazer mais ligações, se ele consegue emprestar esses elétrons que sobra ou não. Lembrando que ele só pode emprestar se ele tiver dois. Se sobrar um, ele não pode emprestar. E somente pode emprestar dois para elementos que precisam de dois. Aqui, ó, ficou tudo estável? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tá estável. Essa seria a minha ligação. Então, aqui embaixo ficaria oxigênio, dupla, enxofre, certo? Só que aqui o meu composto tem 2 oxigênio e aqui eu usei só um. Olha lá, eu tenho SO2 e aqui eu só usei um oxigênio. Porém, o meu elemento, ele tem 2 pares de elétron sobrando. O que ele pode fazer? Ele vai doar? Ele vai compartilhar? Não, ele tá ali bonitinho, ele só vai emprestar para que o outro possa usar, compartilhar, sim, usar junto com ele. Ele não vai contar a mais, porque ele não vai estar usando elétrons do outro elemento, ele simplesmente vai emprestar. O que eu vou fazer? Eu desenho o meu oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar um par de elétron e vai emprestar para o oxigênio aqui, ó, onde está vazio. Aí, o oxigênio vai conseguir ficar estável, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e mais os 2 elétrons que o meu enxofre está emprestando. Então, isso é um tipo de ligação chamada coordenada ou dativa. Por quê? Porque o meu enxofre, ele não está usando elétrons do oxigênio. Você vê que a gente não circula igual aqui, falando que os dois estão compartilhando. A gente pega os elétrons e indica com uma seta que ele está emprestando para o oxigênio. Então, como ficaria aqui? Eu ficaria meu enxofre, esses 2 elétrons que sobra para cima. Aí aqui para baixo eu tenho uma ligação dupla com meu oxigênio. E desse outro lado eu tenho o quê? Uma ligação coordenada com esse oxigênio. Então ficaria assim, indicando que nesse eu estou compartilhando, sobrou 2 elétrons e nesse eu estou emprestando. Ah, mas e aí? Sobrou aqui ainda 2 elétrons. Se ele quisesse emprestar para outro elemento, ele poderia? Sim, nós temos esse composto SO3. Existe. Por quê? Porque ele pode pegar esses elétrons aqui e fazer outro empréstimo para o oxigênio. Mas por que ele consegue? Lembrando da regra, ele tem par de elétron e o oxigênio precisa de 2. Então, tem que ter 2 para emprestar para quem precisa de 2. Entendeu? Não pode emprestar para quem precisa de 1, de 3. Não. Ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele está precisando de 2 elétrons.
Então, o enxofre vai emprestar o par de elétron para ele. Como ficaria isso? Enxofre, duplo oxigênio, uma coordenada aqui e uma coordenada aqui. Entenderam? Então, ele primeiro você estabiliza o elemento, faz todas as ligações para estabilizar. E depois, se sobrar par de elétron no átomo central, aí sim você pode fazer a ligação coordenada, que é emprestar os elétrons que estão sobrando, que não fizeram ligação. Outros exemplos que pode ocorrer. Nós já fizemos esse aqui do SO3, vamos fazer novamente. O enxofre, ele é da família 6A, tem 6 elétrons de valência, por isso faz duas ligações. O oxigênio, 6A, tem 6 elétrons e faz duas ligações. Eu tenho um enxofre e 3 oxigênio. Quem que é meu átomo central? O enxofre. Então, vem aqui e coloque ele no meio, certo? Cada oxigênio faz duas ligações. E ele, eu vou colocar aqui os elétrons que ele tem de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Agora, eu vou colocar meus 3 oxigênios em volta. 1, 2, 3 oxigênio, cada um com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Primeira coisa, eu tenho que estabilizar o meu elemento do meio. Ele só pode fazer ligação coordenada, ele só pode emprestar elétrons se ele estiver estabilizado. Se ele não estiver estabilizado, conta como uma ligação e não como um empréstimo. Então, vamos primeiro estabilizar ele. Ele tem 6 elétrons, ele precisa de quantas ligações? De duas, né? Professora, eu posso fazer uma ligação com esse, uma ligação com esse? Aí fica estabilizado? Não posso. Por quê? Você lembra que ele só pode emprestar para quem precisa de 2? Esse aqui vai precisar de quantos? Ele já tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai estar precisando de 1. E esse daqui vai precisar de 1 e esse aqui vai precisar de 2. Então, ele pode emprestar o par de elétrons, fazer ligação dativa para quem precisa de 1? Não, ele só vai poder fazer a ligação dativa para quem precisa de 2 elétrons. Então, como que eu faço para isso ocorrer? Deixa eu apagar aqui. Eu faço todas as ligações de 1 em 1. Primeiro, eu vou escolher um oxigênio, esse. O oxigênio faz duas ligações, ou ele faz duas, eu já venho e faço as duas com o mesmo oxigênio. Se faltasse ligação, eu vou para o próximo. Se faltar, eu vou para o próximo. Só que só com essas duas ligações, ele já estabilizou. Ó, ele tem 6, 7, 8. E esse oxigênio também, ó, 6, 7, 8. Esses dois estão estáveis. Pronto, acabou. Só que eu tenho mais 2 oxigênios aqui, necessitando de 2 elétrons nesse, que ele tem 6, precisa de 2, e 2 elétrons nesse, que ele tem 6, precisa de 2. O que eu vou fazer? Eu venho, pego o par de elétron e empresto, e pego esse par de elétron e empresto. Esse par de elétron e empresto. Agora ficou legal? Ficou estável, ó. 6 da camada de valência, mais 2 que ele pegou emprestado, 8. 6 mais 2 que ele pegou emprestado, 8. Professora, no meio conta, por exemplo, aqui eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, porque olha, você tá vendo?
ele fazer o círculo que ele está compartilhando? Não. É por isso que você faz a seta, porque ele está simplesmente emprestando. Ele não está compartilhando. Você não faz o círculo de compartilhamento. Você faz a seta que você está emprestando. Então, como que vai ficar meu desenho? O enxofre vai ficar com uma seta para um oxigênio, uma seta para outro oxigênio e uma dupla ligação para esse oxigênio. Então, ele faz uma dupla e duas coordenadas, ok? Ah, e o O3? Nós conhecemos o O2, que é o gás oxigênio. O O3 é o ozônio, nossa camada de ozônio, tá? Como é que faz essa ligação? Se olha, cada oxigênio só faz duas ligações. Nós temos 3 oxigênios, então vamos colocar aqui no oxigênio central e os outros 2 oxigênios. Cada um com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, estabiliza todos os que você puder. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6. Ele precisa de quantas ligações? 2. Eu venho aqui e faço 1, 2. Estabilizou? 6, 7, 8, 6, 7, 8. Pronto, os 2 oxigênios estão estabilizados. Você não precisa mais fazer nada. Só que eu não tenho oxigênio sobrando aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ele precisa de quantos? 2. E aqui, ó, eu tenho 2 pares de elétrons sobrando. O que que eu posso fazer? Pego um e compartilho. Empresto para o outro oxigênio. Como que ficaria essa ligação? Eu tenho o oxigênio, sobrou elétrons? Sobrou, então fica aqui na parte de cima. Aí eu tenho uma dupla e uma coordenada. Entenderam? É fácil, viu? Só ver, tem elétron sobrando? Ele já está estável? Então, ele pode emprestar, tá? E aí, outro exemplo, H2SO4. Lembrando, na química, a gente tem sim que montar de várias formas para ver se fica certo, se fica correto a montagem. Por exemplo, aqui eu tenho 3 elementos. Quem que vem no meio? Enxofre, que é o que tem menor quantidade. E depois eu coloco hidrogênio ou oxigênio? Depois, lembrando, você sempre vai deixar o hidrogênio por último. Último, sempre, tá? Então, depois do enxofre, eu vou colocar meu oxigênio em segundo. E por último, meu hidrogênio. Ok, professora, mas como eu vou montar isso? Então, eu tenho 2 hidrogênio, enxofre e 4 oxigênio. Eu venho, ponho meu enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E vou pôr meus oxigênios em volta. 1, 2, 3, 4. Lembrando, o mais espaçado possível. Ok. Ele tem 6 elétrons, tá? Eu tenho que agora dividir 6 elétrons por 4 elementos. O que pode acontecer? Vamos supor, deixa eu colocar os elétrons aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, tá aqui minhas bolinhas. Vamos fazer aqui de lápis. Vamos supor que eu vou estabilizar. 1, 2.
Estabilizei, certo? Cada elemento precisa de 2 elétrons. Então, vamos supor que eu pegue e coloco uma ligação para cá e outra coordenada para cá. Olha esse oxigênio, ele não vai estar ligado ao enxofre, só que eu tenho que ligar no enxofre. Então, eu não vou poder dar 2 elétrons para cada um, ok? Vamos tentar de outra forma. Se aqui dentro eu vou estar ligado com todos os oxigênios, onde que vai estar meus hidrogênios? Lembrando, os hidrogênios sempre ficam por fora, então eu vou escolher 2 oxigênios para estar ligado com meus hidrogênios. Vamos supor que eu ligo um aqui e um aqui, tá? Então, eu já posso fazer a ligação do hidrogênio. Um aqui, um aqui. Então, sempre o menor no meio, depois de maior quantidade em volta e hidrogênio sempre por último. Vai ficar para fora, ele não é que todos os elementos têm que estar ligados com o átomo central, viu? Os hidrogênios, geralmente, eles vão ficar para o lado de fora quando se tem muitos elementos. Então, eu ligo um hidrogênio com esse oxigênio, um hidrogênio com esse oxigênio. Ok. Cada oxigênio, esse oxigênio aqui já não tem uma ligação? Quantos que ele vai precisar? De mais uma. Eu venho aqui e ligo. Esse oxigênio vai precisar, já não tem uma ligação? Quantos que ele vai precisar? De mais uma. Então, eu venho aqui e ligo. Ok. Hidrogênio está estabilizado? 1, 2, ok. 1, 2, ok. Meus oxigênios aqui estão estabilizados? Ó, 6, 7, 8. E esses 6, 7, 8. Estão estabilizados. Meu enxofre está estabilizado? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Está estabilizado. O que sobrou? 2 oxigênio. E esses 2, cada um precisa de 2 elétrons. O que eu vou fazer? Pego esse, empresto. Pego esse, empresto. Pronto. Montei a minha estrutura. Agora, eu vou passar a limpo aqui. Eu tenho um enxofre com uma ligação com oxigênio aqui. Uma ligação com oxigênio aqui. Uma coordenada aqui. Uma coordenada aqui. E cada oxigênio está ligado com um hidrogênio. E fica assim a minha estrutura. Nossa, é difícil? É, mas você tem que fazer esse joguinho. Por quê? Porque você vai ter que ter um jeito de estabilizar todos, ligar todos e pensar um pouquinho. Tem alguns elementos que realmente você tem que pensar para colocar na ordem correta, tá? Um outro exemplo que bastante é visto é o nosso CO. Professora, não é CO2? CO2 é o nosso dióxido de carbono, que a gente libera na respiração. O CO é o nosso monóxido de carbono. O monóxido quer dizer que só tem um oxigênio. E ele é liberado nas fumaças dos carros. Ele é tóxico, pode matar por intoxicação na respiração, né? Só que como que eu vou fazer essa ligação se o meu carbono ele é da família 4A? Ele tem 4 elétrons e vai fazer 4 ligação. Então, ele precisa de 4 ligação. Só que eu só tenho o quê? Família 6A, 6 elétrons. E meu oxigênio só faz 2. O que eu vou fazer? Meu oxigênio só faz 2 ligações, só que eu preciso de 4. Vamos ver como que a gente pode fazer. Eu tenho meu carbono, tá? Eu tenho meu oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, vou colocar aqui primeiro. Se o oxigênio faz 2 ligações, eu venho aqui e põe aqui.
Deixa eu colocar o outro. Duas ligações, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá estabilizado? Tá, beleza. Só que meu carbono, o que acontece com ele? Se ele tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele está o quê? Precisando de 2 elétrons. Professora, mas o mesmo elemento que faz ligação pode emprestar elétrons? Pode. O que vai acontecer? Esses elétrons, eu posso pegar um par de elétrons e emprestar para o meu carbono. Então, ele fica com 4, 5, 6, 7, 8 que emprestou. Então, como que vai ficar o meu desenho? Carbono, uma dupla com oxigênio e o oxigênio uma ligação coordenada com o meu carbono. Vai ficar assim. Então, isso que é a ligação coordenada ou dativa. É o empréstimo de 2 elétrons para átomos que precisam de 2 elétrons depois que esse elemento já está estabilizado, ok?